temos feito um trabalho de divulgação, Ronaldo, para que todo cidadão cachoeirense, todos os cidadãos, digamos assim, de Cachoeira do Sul, possam estar cientes dessa reunião, que é de suma importância a presença deles lá. Nós queremos fazer um trabalho de ouvir, nesse primeiro momento, né, toda a comunidade, os órgãos representativos, convido a todos, né, faremos uma pauta com tempo bem alongado, até diminuímos o horário para as 18 horas, para termos mais tempo de trabalho. Não Amanhã vai ser às às 18 horas na Câmara de Vereadores, então a partir das 18 vamos ouvir. De posse dessas constatações que nós vamos avaliar, né, junto ao relator, o nosso colega vereador Edmar Garcia, junto ao vereador Alex da Farmácia, desenvolver esse relatório e, após, passar esse relatório para o Executivo, para que a gente possa ver quais os pontos que a gente vai poder mudar dentro dessas ideias aí. Serginho, acha que há a possibilidade de, no trabalho de vocês, ao longo do que vocês ouvirem, vocês opinarem pela não implantação do estacionamento rotativo? Tudo é possível. Tudo é possível. Quando tu trabalha com uma imparcialidade, que é o que nós devemos fazer, eu vou estar ali como presidente da comissão especial e como líder de governo. Olha a incumbência que eu tenho. Então eu tenho que provar o meu trabalho como político, como vereador nesse momento. Então nós vamos ouvir, vamos trabalhar imparcialmente e o que nós chegar à conclusão, e eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, Toné. O prefeito, ele nunca na minha vida, eu sei do meu telefone para vocês, com as mensagens minhas trocadas com o prefeito, para vocês lerem. Nunca, em nenhum momento, o prefeito diz, vai lá e força tal eleição, fala como líder de governo, vai lá na bancada, pede o favor por volta. Nunca. Ele deixa trabalhar todo mundo com a sua autonomia. E é de suma importância isso que a comunidade precisa saber, que nunca o prefeito fez esse pedido. O que existe sim são reuniões. Olha, isso aqui é importante para a prefeitura. Se você conseguir aprovar isso para nós, beleza. Se não, cada um vota no seu. Nem para a própria bancada eu solicito esse tipo de pedido. Mas conversando com as pessoas, com os familiares, no ir e vir de vereador, o vereador Serginho Coas tem visto ou tem presenciado que opinião majoritária sobre o estacionamento rotativo pago? Por incrível que pareça, eu estou fazendo esse levantamento. E ainda a maioria é a favor do estacionamento rotativo pago. Com total imparcialidade, não estou aqui, volto novamente, vou trabalhar com seriedade nesse sentido e apresentarei, se for o caso, esses dados, né, para a comunidade, para que tenha certificação do nosso estudo. E isso é público, né? Esse estudo vai ser público, porque vai para a prefeitura, é um documento que vai ser organizado pelo relator e depois vai se tornar público. Então, a maioria das pessoas, inclusive empresários, optam, sua maioria, pelo estacionamento rotativo pago. Serginho, eu tenho visto, inclusive, manifestações de vereadores da base do governo, dizendo que, diferente do que foi apresentado, um projeto relativamente genérico, dando, inclusive, amplos poderes para o Executivo regulamentar o estacionamento, eles pretendem apresentar emendas e colocar coisas pontuais que seriam obrigação ou que deveriam constar nessas regulamentações. O que tu achas disso? Esse documento eu acho que vai ser importante para que até os próprios vereadores tomem uma decisão nesse sentido. No momento que ele estiver em posse desse documento, quem sabe eles vão analisar e vão achar o documento coerente, bem fundamentado, bem desenvolvido perante a comunidade, junto com a comunidade, com as ideias da comunidade, e quem sabe não vamos encher de emendas esse projeto que vai se tornar ele inviável. Foi o que aconteceu da última vez. Da última vez foi assim. Só do vereador... Só lembrando aquelas pessoas que não acompanharam, na última tentativa, em outra administração, os vereadores colocaram dezenas de emendas e de isenções ou de supressões ou de condicionantes que, em termos de sustentação econômica para uma eventual terceirizada fazer esse serviço, ficou inviável. Exatamente, inviabiliza o trabalho.
Não tem como. Mas eu gostaria de deixar, nesse sentido, uma observação. Até tivemos uma reunião na sexta-feira, às 11 horas, lá no Paço Municipal com o prefeito, eu, o representante do Sindloja, o senhor Antônio Trevisan, o Rafael Quadros, da Cacisk, o senhor Pedro Lopes, do CS Senat, e o empresário Paulo San Martin. E nós vimos ali uma luz, digamos assim, no que diz respeito a alguma mudança que possa vir a acontecer. O prefeito deixou bem claro duas situações. Tem a primeira situação, que é a aprovação do projeto de lei pelo nosso executivo, né, em cima dessa PL que está lá para ser votada e que vai ser analisada e que vai ser enviada para o executivo fazer a apreciação desse relatório. E nós temos, num momento diferente, a licitação. Somente após serão feitas as regulamentações do estacionamento. E isso que é importante. Eu penso da seguinte maneira: se nós temos esse documento em mãos, bem fundamentado, se nós temos o executivo trabalhando junto em prol de Cachoeiro do Sul, e isso a gente não pode negar, que a prefeitura tem feito um trabalho em prol de Cachoeiro do Sul muito forte. O pessoal chega às 6 horas da manhã e sai às 10 horas da noite, quando não vira a noite trabalhando. Então é de suma importância que a gente deixe bem claro isso também. Quem sabe de posse desse documento, o prefeito não siga esses condicionamentos que tem no relatório em cima da licitação daquele que, claro, vira a ganhar o trabalho. Então são duas coisas diferentes que a gente tem que deixar claro. Mas aqui. Os empresários que estavam nessa reunião de sexta-feira foram favoráveis ao estacionamento rotativo pago? Não na sua unanimidade, não foi unânime. Porque nós temos uma tradição, claro que são posições históricas do passado que podem não estar representadas agora, as lideranças mudaram. São outras pessoas dirigindo essas entidades, a CDL, a Cacisk, o Sindloja, etc. Embora o Antônio, nosso amigo aí, esteja há muito tempo lá, volta, vai, mas ele é uma pessoa, é um economista, é uma pessoa extremamente aberta e um empresário aberta para as coisas do dia a dia, do contemporâneo, né? Não fica só olhando para o passado. Mas sempre houve uma resistência majoritária das entidades empresariais. Por isso que eu digo para ti, neste momento não é unanimidade mais. Sabe, agora é o apresentador aqui, Ronaldo Toné, jornalista, e nessa função aqui de âncora desse primeiro programa de jornalismo das manhãs da Rádio Vale. Eu já, em várias oportunidades aqui, quem nos acompanha no dia a dia já ouviu falar isso, eu sugeri que algumas lideranças empresariais de Cachoeira, muitas minhas amigas, porque eu fui presidente da CDL, eu fui presidente da Cacisk, então eu conheço esse pessoal. Esses novos, graças, que estão chegando aí, que bom, né? Menos, mas os antigos que ainda estão no ativo eu conheço. E eu sugeri, por que vocês não ligam, fazem uma ligação para a CDL, para a Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, se tem uma cidade específica, e perguntem o que essas entidades pensam do estacionamento rotativo pago de Novo Hamburgo, que existe há mais de 10 anos. Lá eles já estão no estacionamento rotativo 2. Lá eles têm a zona azul e agora a gente tem a zona verde, de tão certo que deu, na opinião deles. Mas a realidade de Novo Hamburgo é uma, a Cachoeira é outra. Não estou dizendo que é para transportar o exemplo de Novo Hamburgo para cá, mas saber o que aconteceu depois que eles implantaram, que o comércio, o serviço de Novo Hamburgo ficou tão favorável ao estacionamento rotativo pago. Eles devem ter tido benefício, não tiveram prejuízo. O que eles dizem é que o faturamento melhorou, né? Que a cidade se tornou mais racional, inclusive estimulou o transporte coletivo, porque mais pessoas deixaram seus carros em casa. Estou dando um exemplo, é pegar o telefone e ligar e ver se essa informação que me passaram está correta. E, de repente, se for o caso, reformular a opinião, Serginho. Tu sempre busca, existe até um ditado popular que diz, nada se cria, tudo se copia e aprimora. Para quem inventar a roda, né? Não se precisa inventar a roda já está inventada. Dá um trabalhão danado sair do zero. O sujeito já fez todo aquele trabalho de pesquisa, de ciência, então parte dali em diante. Né? Temos vários cases de sucesso, não somente Toné, Novo Hamburgo, nós temos Ijuí,
que é um case de referência fantástico. Temos outros municípios, eu não vou citar, enumerar aqui, mas são vários outros municípios que deram certo. E essa troca de ideias, vamos dizer assim, é de suma importância para que as pessoas peguem os melhores pontos, traçam quantitativo, volume de pessoal, tamanho do município, quantidade, tamanho do centro, quantidade de empresas, e depois vai lá, tem rotativo nessa empresa com essas quantidades, com esse quantitativo aqui, com esse paralelo. Vamos conversar com eles. Então, tudo é importante, nada se cria, tudo se copia e aprimora, e melhora.